Até quando o agro consegue crescer sozinho, enquanto a indústria brasileira diminui, enquanto o serviço diminui? Eu não diria que a indústria está diminuindo, a indústria está se desfazendo, está derretendo a indústria brasileira. Então, é como um rating de um país. Uma empresa nunca vai conseguir um rating melhor do que o próprio país. Então, a própria estrutura de governança do Brasil atual, a estrutura econômica do Brasil atual, nos coloca um muro lá na frente. E a gente está enxergando esse muro e já observando como é que nós vamos ultrapassá-lo. A sua afirmação é muito grave. Quando você diz até quando, não é uma pergunta retórica. Você se arrisca a respondê-la? Olha, eu acho que não vai ser no curto, médio prazo. O agro está muito bem, o mundo sofreu um desarranjo no seu supply, na sua oferta e demanda nesses últimos anos, está comprador, o mundo lá fora está crescendo, está se desenvolvendo, então precisa de mais produtos e o Brasil vai estar lá. Agora, qual que é a composição da relação do Brasil com esse mundo? Nós vamos continuar só tendo produtos comprados através de via commodity, ou nós vamos ter alguma inteligência empresarial, inteligência governamental, de mudar a estrutura do nosso sistema tributário, das nossas relações internacionais e passar a vender nossos produtos também dentro do mercado internacional. Excelente, Marcelo, porque você joga o nosso olhar um pouco adiante no horizonte. Eu queria colocar o Roberto Rodrigues e o Marcos Bianchi diante da mesma questão. Que impacto você antecipa do atual desempenho da economia brasileira sobre o desempenho do agronegócio, Roberto? Olha, William, o agronegócio não está divorciado da economia brasileira. Ao contrário, ele está muito integrado à economia brasileira de maneira geral. Eu, quando planto uma semente de soja, quem gerou aquela semente de soja foi um pesquisador. Está numa entidade de caráter urbano. As máquinas que eu compro são fabricadas nas cidades. Os defensivos, os fertilizantes, o crédito que me dá é o banco, que é urbano, a seguradora é urbana. Então, eu não faço nada sem a cidade. Eu dependo da cidade para plantar uma semente de soja. Aí planto, cultivo e colho. Para onde vai minha semente de soja? Uma fábrica. Do quê? De alimentos. Que fica onde? É urbana. Produtos são embalados com embalagens urbanas. Vão vendidas aonde? Supermercados, que são urbanos, ou exportados por portos que são urbanos. Então, produtor rural, ou a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, depende da cidade, a montante e a jusante, de uma ligação íntima. Então, eu concordo com o Marcelo que há um setor industrial sofrendo no Brasil, mas o agro sustenta o setor industrial nos insumos e na indústria de transformação. Hoje, nossa indústria de alimentos exporta 42% que nós produzimos, de alimentos. 50% do mercado interno, comprado pela agricultura brasileira. Então, há uma ligação do urbano com o rural importante. Não é uma ligação apenas falaciosa, é importante. Da mesma forma como o urbano depende do agro, para se vestir, para se calçar, para se alimentar, obviamente. Então, há uma ligação em que as coisas estão razoavelmente integradas. O que falta realmente é um tipo de base mais forte do país. Então, tem que ter uma estratégia para isso. E o Marcelo falou uma coisa fundamental. Nós chegamos aqui com base em 3 coisas: tecnologia tropical sustentável, área para crescer e gente capaz em todos elas, cadeia produtiva. E um quarto fator que é o mercado crescendo lá fora. Esses 4 fatores estão dados ainda. Então, eu acho que temos um horizonte pela frente que vai integrar um pouco mais a economia brasileira. Há uma questão fundamental que você coloca, que às vezes as pessoas se esquecem, que é ressaltar o óbvio. Você fez isso de forma muito didática, dizendo, olha, há uma inter-relação entre tudo, é impossível imaginar as coisas separadas, mas continua de pé a questão. Nesta relação entre tudo, o que sugere que sejam os cenários? A gente volta a isso. Marcos, sua vez. Bom, eu acho que o agronegócio, ele enfrentou a concorrência internacional. É o setor mais globalizado da economia brasileira. Hoje ele responde por 50% das exportações, 20% do PIB e 20% dos empregos, né? E a gente hoje exporta para cerca de 200 países e a Ásia representa hoje 60% do que a gente vende e a China sozinha quase 40%. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa concorrência nos últimos 30, 40 anos, depois da Revolução Agrícola que foi dita pelo Roberto, e de pessoas também que foram para o Centro-Oeste e que construíram a última fronteira agrícola do planeta, que é isso basicamente. O Centro-Oeste brasileiro é a ocupação dos trópicos. Até a nossa experiência, basicamente, a produção estava em climas mais temperados. A gente que tem a melhor experiência do planeta em termos
de trópicos, né? E tudo isso junto, mais a competição internacional com países que subsidiam, que protegem, né? E mais a demanda da Ásia, porque a Ásia hoje é China, certo? China mais o sudeste da Ásia. Amanhã vai ser a Índia, depois da manhã vai ser a África. Quer dizer, toda essa região de países emergentes do Oriente garantem uma demanda de longo prazo para o agronegócio, que se casou com uma oferta muito competitiva, com ganhos de produtividade na faixa de 3% ao ano, né, muito maiores do que a indústria. Quer dizer, toda essa combinação transformou o Brasil naquilo que a gente chama lá de um global player, quer dizer, um país que de fato atua no mundo inteiro nessa área, e é isso que nos salvou nesse momento da pandemia. Quer dizer, esse ano vai ser o melhor ano da história da exportação do agronegócio. A gente deve chegar a 120 bilhões de dólares em exportação. Isso se deve exatamente pela demanda firme na Ásia e particularmente lá na China. Marcos, isso nos salvou e nós salvamos a Ásia, exportando 100 bilhões de dólares no ano passado e mais esse ano. Então, houve uma integração. Aquilo que o Marcelo falou é importante. O mundo está hoje demandando esse agro brasileiro. Por quanto tempo? Está em veremos.